Olá, boa noite. Nesta última mensagem dos 40 dias da Quaresma, Jesus chama toda a humanidade para um último aviso, porque ele fala, tem tantas palavras aqui de amor que ele chama em todas as mensagens, da primeira até a última. Ele chama a humanidade à fé e à penitência, porque chegou o século da destruição do mundo e a separação de Deus ou a união com Deus é feita aqui na terra. Ele fala das pessoas que vivem distraído, muitas vezes se divertindo, sem esperar o que vem pela frente. Muitas pessoas pegam de surpresa em festas, em embriaguez, em jogos. Tudo isso é um divertimento aqui na terra, mas nós temos uma vida muito melhor do que esta na eternidade, e nós pouco valor damos ao que temos recebido de Deus, que é o direito de viver no paraíso. E assim a gente, aqui como uma pessoa chamando na solidão para uma mensagem como esta, e eu fiquei aqui, muitas dos alertas que Jesus falou aqui, eu não tenho nem coragem de falar, porque é muito forte, dói até na gente que estamos já no caminho da penitência. Imagina as pessoas que ainda não teve a felicidade de entrar nesse caminho, porque o caminho da penitência é a preparação para a felicidade eterna. Os infelizes que adoravam a Satanás na terra e seguiam as falsas doutrinas e apresentavam os seus livros de mentira aos arcanjos e diziam: renunciamos à luz e à verdade, seguimos as trevas e a mentira, desprezamos e abusamos a Jesus Cristo e os frutos da redenção na terra. O nosso rei é Satanás, a quem obedecemos e seguimos na vida, e os arcanjos lhe diziam à esquerda. Os maus cristãos, condenados pela preguiça e tibieza, diziam para os arcanjos: a preguiça e o pouco valor que demos na vida, as promessas de Jesus Cristo e a salvação de nossas almas, nos fez abusar e desprezar a prática das virtudes e os frutos da redenção, e nunca podemos sair do carro da preguiça para tratar da importante felicidade de nossas almas. O nosso rei é Satanás, a quem obedecemos e servimos na vida, e os arcanjos lhe diziam à esquerda. Os vaidosos e soberbos diziam para os arcanjos: a vaidade e a soberba nos trouxeram cegos e embriagados na vida pelas glórias e fantasias do mundo, que nunca tivemos a lembrança de trabalhar para alcançar a glória e a felicidade do céu. O espelho negro da vaidade nos fez cego eternamente, e nosso rei é Satanás, a quem obedecemos e servimos na vida, e os arcanjos lhe diziam à esquerda. Os condenados pelo vício da embriaguez, com os seus vícios na mão, diziam aos arcanjos: eis aqui o testemunho da nossa condenação. Amemos e adoremos o crime e o vício na terra, desprezamos e abusamos os frutos da redenção,
O nosso rei é Satanás, a quem seguimos e obedecemos na vida, e os arcanjos lhe diziam à esquerda. Assim todos os condenados apresentavam aos arcanjos os seus crimes e confessavam a verdade e a sua condenação, e os arcanjos intimavam-lhe a ordem de passarem para a esquerda, e todos obedeciam prontamente. No mesmo tempo em que os condenados confessavam sua revolta e os seus crimes contra Deus e seus mandamentos, os bem-aventurados confessavam também a sua fé e obediência a Jesus Cristo, dizendo: pela misericórdia de Deus e pelos frutos da redenção, nossos pecados foram perdoados na terra e estamos em paz com Jesus Cristo. E os arcanjos lhe diziam: passem estes para a direita, e estes se colocavam à direita. Satanás, como rei dos condenados, diziam para os arcanjos: na minha fileira também tem padres, bispos, beatos e religiosos. E os arcanjos perguntavam: quais são esses bispos e padres que pertencem à tua fileira? E Satanás lhe respondia: são os que abusaram do poder de fazer o bem e se servirem do poder para praticarem erros e crimes. São aqueles que, por preguiça e pelo amor da avareza, faltaram à caridade e os deveres de sua missão. São aqueles que quebraram os preceitos divinos e os juramentos sagrados que prestaram a Deus, e assim passaram a vida sem se corrigir. São aqueles que renunciaram à luz e à verdade, adoraram e obedeceram às trevas e à mentira na igreja das trevas e da maldade do crime. São aqueles que não conservaram na terra a fé inabalável na palavra e nas promessas de Jesus Cristo, e não conservaram a obediência completa e absoluta a Deus acima de todos os poderes da terra. São estes que, por temor da morte do corpo e por amor da prata e da vida corporal, se entregaram ao crime e à morte espiritual. Satanás findou dizendo: todos estes que viveram com Cristo e separado de Cristo são discípulos de Judas, e por direito de justiça me pertencem. E os arcanjos lhe disseram: todos estes culpados destas acusações que faz Satanás, passem para a esquerda. E grande número de padres e bispos passaram para a esquerda, para o lado e domínio de Satanás. Os arcanjos perguntaram a Satanás: quais são os beatos e religiosos que pertencem à tua fileira? Satanás respondeu: são os hipócritas e fingidos que seguiram a prática da piedade na vida, guardando dentro de si o ódio e a soberba contra o seu próximo, conservando o amor e afeto ao crime, não perdiam ocasião de ofender a Deus e ao seu próximo. Os arcanjos disseram: passem para a esquerda. Todos estes e grande número passaram para o lado e domínio de Satanás. Os esposos e esposas que se condenaram pelo crime do adultério e infidelidade diziam para os arcanjos: pequemos contra Deus e seus mandamentos, quebramos e profanamos o laço santo do matrimônio, abusamos e desprezamos os frutos da redenção, e o nosso rei é Satanás, a quem obedecemos e servimos na vida. E os arcanjos lhe diziam à esquerda. Estes passavam para a esquerda. Eram assim separados os bons e os maus, todos confessavam a verdade sobre o seu estado. Feita a separação, ficaram divididos em duas alas,
e entre os bem-aventurados e os condenados colocou-se uma linha de anjos, e Jesus Cristo disse: em testemunho da minha palavra e como prova da minha realidade na Sagrada Eucaristia, vou fechar e selar para sempre o círculo da redenção, celebrando uma missa e distribuindo uma comunhão a todos os bem-aventurados que pela fé e pelos frutos da redenção foram libertos e salvos das trevas e do cativeiro de Satanás. Esta missa não é para perdão e nem remissão de pecados, porque os filhos de Deus já estão remidos de poder e cativeiro de Satanás. É o selo e a perfeição da obra de Deus completa e transformação e união eterna de Deus com os bem-aventurados e dos bem-aventurados com Deus. Enquanto Jesus Cristo, revestido de sacerdote, cheio de luz e de majestade divina, celebrava esta missa, a qual assistiam de joelho os bem-aventurados em completo silêncio, era tremendo e horrível o desespero e as maldições dos condenados, uns contra os outros e contra si mesmo. Amaldiçoavam a pai e a mãe por não os terem encaminhado para Deus e para o céu. Amaldiçoava os seus amigos e companheiros que concorreram para as suas infelicidade e condenação eterna, e rompiam em blasfêmia contra Jesus Cristo e contra a Santíssima Virgem, vomitando terrível ódio um contra os outros e contra os bem-aventurados. Investiam como que quisessem se vingar contra eles, o que não podiam conseguir, porque era repelido por uma linha de anjos que estavam em defesa dos bem-aventurados. E esta mensagem de hoje ainda é tempo de todos os seres humanos, mesmo os que praticaram gravíssimos pecados contra o céu. Jesus Cristo ainda avisou há 120 anos atrás, e hoje está avisando por este intermédio, porque talvez seja o último grande chamado de Deus para os penitentes. E por que não, mesmo nós que somos considerados grandes pecadores, porque nós não se juntamos unidos com a fé inabalável na palavra de Jesus Cristo e no seu chamado, a fé e a penitência? Vamos nós, leigos, aproveitar desse último chamado de Jesus Cristo e fazer uma união para que mais pessoas cheguem a alcançar esta missa que Jesus Cristo vai celebrar para os bem-aventurados. E quando chegar o dia desta missa, todos que tiverem se arrependido e ter pedido a Deus perdão dos seus pecados, participará desta Santa Missa, celebrada por Jesus Cristo, revestido de sacerdote, e não tem mais perigo de condenação. Convido a todos que observe com muita atenção este grande chamado de Jesus no dia de hoje. Fique todos com Deus, tenham uma noite feliz e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.